Fala investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planileiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar do relatório gerencial de março do fundo Quineia Renda Imobiliária, o KNRI 11, fundo híbrido de tijolo, né? Investe em lajes corporativas e tem também galpões logísticos, então a gente vai ver qual foi a performance dele no mês de março de 2022. Fique conosco, mas antes de mais nada, queria te pedir algo muito importante, que é a sua inscrição no canal, né? A gente observa aí que mais de 50% ainda dos nossos espectadores ainda não são inscritos no canal. Então, se inscreve aí, vem fazer parte dessa família de graça, você não paga nada para ser inscrito no canal. E também por isso que eu te peço que você possa estar deixando já o seu like aí, você inscrito ou não inscrito que estiver assistindo esse vídeo. Deixe o seu like aí, que é muito importante também para a gente ajudar a disseminar essas informações aí pelo YouTube, né? Levando as informações para investidores, futuros investidores, né? Aqueles que querem acompanhar aí de perto, né? O que a gestão está fazendo aí nesses fundos imobiliários, tá? Então, esse relatório, inclusive, vai estar na descrição do vídeo, tá? E nos comentários você pode compartilhar com a gente se você é cotista do KNRI 11, qual o percentual da sua carteira hoje. E eu não sou cotista do KNRI ainda, né? Ainda estou aí aproveitando uma melhor oportunidade de preço, né? Apesar de estar bastante descontado no mercado, mas ainda acho meio puxado, mas é um fundo bem atrativo, né? Um dos mais diversificados, tanto em imóveis quanto em locatários aí do mercado. Então, uma oportunidade aí de preço um pouco mais baixa vai entrar no fundo aí, que eu acho muito interessante para o longo prazo. Não é nenhuma indicação de compra nem de venda, mas é a minha opinião aí. Ok, então vamos lá. Relatório gerencial de março de 2022 do KNRI 11. Então, como eu falei, um fundo híbrido de tijolo, investe aí então tem prédios corporativos e galpões logísticos, né? Então ele tem o objetivo aí de gerar renda de aluguel mensal nesse tipo de imóvel. É um fundo aí de 3,8 bilhões de reais de patrimônio líquido, também um dos maiores do Brasil, né? O Brasil não tem fundos tão expressivos, né? Um mercado um pouco novo aí, né? Em comparação ao mercado americano, mas é um fundo que tem aí um dos maiores do mercado brasileiro, 3,8 bilhões de patrimônio líquido. Posição dele aqui em 31 de março, o valor patrimonial da cota R$ 157,26 e o valor de mercado R$ 137,20. Então aí tem um desconto bastante elevado aí, em torno de 20%, né, descontado no mercado, um pouco menos, né, de 20% descontado no mercado. Hoje ele tem 233.700 cotistas, então a base bem elevada de cotistas, né, aí dentro que tem o KNR 11. Então, se você é um deles, se inscreve aí no canal, que todos os meses, religiosamente, a gente faz a leitura do relatório gerencial aqui dele no canal, acompanhando o que a gestão está fazendo, né? Acompanhando aí vacância, resultado. Então, se inscreve aí no canal. Falando em vacância, então o fundo encerrou mês de março com 1,97% de vacância física, estava 2% no mês anterior, e 6,47% de vacância financeira, né? Estava 6,72% no mês anterior. Então essa diferença aqui basicamente, provavelmente deve ser, né, as carências, né, que o fundo dá normalmente em inícios de contrato, né? Provavelmente deve ser isso. Bom, vamos aqui comentários do gestor, né? E falar aqui sobre uma locação, né? Nova locação aí no edifício Joaquim Floriano, como fala aqui, né? Para uma empresa já que estava no portfólio de locatário do fundo, a Odata. Então ela expandiu a sua ocupação, colocando mais meio andar nesse edifício e por isso teve essa redução aqui de vacância, né? Aqui dentro dos percentuais ante fevereiro, né? Então março reduzindo a vacância que observava lá em fevereiro, justamente por essa alocação de meia andar no edifício Joaquim Floriano para o Data. E o fundo aí distribuiu 81 centavos em março, né? 31 de março, último dia útil é a data base, onde o fundo anuncia os seus proventos. Inclusive hoje, quinto dia útil, né? Também é a data base aí de os fundos, muitos fundos que anunciam no quinto dia útil de cada mês. Então, pagamento do KNRI vai acontecer aí no dia 14 de abril, né? Então paga aí normalmente 10 dias úteis depois do anúncio dos proventos. Bom, aqui é um acompanhamento que o fundo faz sobre a rentabilidade, né?
um exemplo aqui para quem investiu lá no IPO do fundo, lá na primeira emissão em setembro de 2010, né? O fundo então aí que vai partindo aí para o 12º ano de existência. Quem participou lá pagou R$ 100,58 na cota. Está com uma rentabilidade de variação de cota de 36,41%, positivo, né? E de renda distribuída, ou seja, de provento recebido, 163%. Então, quem está lá com a cota desde setembro de 2010 está com uma rentabilidade total de 200%. Então, já aí triplicou o valor investido, né? Já aí recuperou e já pegou mais um valor de uma cota, na verdade. Então, dobrou o valor aí praticamente, né? Segunda emissão aqui, então, a gente verifica aqui que tem uma variação de percentual, normalmente vai reduzindo, né? Porque o preço foi se valorizando, né? Foi aumentando o valor patrimonial, como a gente observa, e o valor referencial acabou então aumentando, né? A gente verifica que quem participou da emissão lá em janeiro de 2021 pagou R$ 156,68 na cota, está com uma rentabilidade negativa na variação da cota de 12,43, já recebeu 6,65% de provento e está com uma rentabilidade negativa. É o único grupo aqui, né, das emissões que está com rentabilidade negativa de 5,8%. Aqui algumas informações. O fundo então distribuiu 81 centavos, né, referente a março. Taxa de administração e gestão 1,25% ao ano, né? Administrador é Intrag, gestor é Quiné Investimentos, início do fundo lá em agosto de 2010, e o fundo não tem taxa de performance, então é só esse 1,25% mesmo que o cotista é onerado no caso aí. Negociação e liquidez, então os volumes aí transacionados foram de mais de 615 mil cotas negociadas, o que equivale a 2,55% do total das cotas do fundo, né? E o volume diário de negociação, o fundo tem uma boa liquidez diária, né? 3,7 milhões de volume de negociação diário, né? Dá um volume médio por negócio de R$ 1.317. Bom, vamos continuar aqui então. Carteira imobiliária do fundo. O fundo tem aí ativos em 3 estados, né? Todos concentrados no Sudeste. São Paulo, 66% está concentrado em São Paulo, o restante aqui no Rio de Janeiro e Minas Gerais. Dentro da tipologia da receita, 44% vem dos escritórios, né, das lajes corporativas, e 55,5% vem dos imóveis de logística. Dentro da tipicidade dos contratos, 55% são atípicos e 44% são típicos, contratos então regidos pelo Código Civil. Receita por índice de reajuste, a maioria é reajustado pelo IPCA, 62%, o restante pelo IGPM, 38%. Aqui é o vencimento médio dos contratos, que está em quase 10 anos, né? Então, contratos aí longos, muitos contratos atípicos, por isso mesmo, até mesmo por isso que tem muitos aí com um período aí de validade ou de vigência um pouco maior, né? E 67% dos contratos vencem a partir de 2026. Vamos continuar então aqui falando da vacância. O fundo vem reduzindo a vacância desde junho de 2021, né? Como a gente observa aqui no gráfico, estava em 13,38% na ocasião e vem então reduzindo mês a mês, aí o 10º mês seguido de redução de vacância praticamente, né? Décimo mês aí, na verdade é o nono, né? Nono mês seguido de redução de vacância que o fundo tá, né? Então, interessante aí o fundo buscando, são bons imóveis, né? Então, acaba facilitando que novos inquilinos se interessem, né, em ocupar os espaços. Dentro da absorção das carências, então tem uma projeção de incremento de receita, né, com o término das carências previstas. A gente viu que o fundo tem uma vacância financeira, né, superior à vacância física em 3 vezes, né, mais. Então é por causa disso, né, basicamente aqui são as carências dos contratos firmados, né. Então a gente verifica que ela vai se acabando e o fundo então vai recuperando os valores, né. Então essa é a previsão mensal de término dessas carências, né.
Vacância financeira por segmento, a maioria está nos escritórios do Rio de Janeiro, 77% de vacância financeira, e nos escritórios de Minas e São Paulo está em torno de 10%. Falando aqui de portfólio ainda, então o fundo hoje conta com mais de 90 inquilinos, são 21 imóveis, se eu não me engano, a maioria concentrado aí na indústria e no comércio, né? Tem aí parte do serviço, financeiro, logística, tecnologia, engenharia, mas concentrados aí na indústria e no comércio. São mais de 90 inquilinos, são 21 imóveis, salvo me engano, são 21 imóveis, está aqui mesmo, 21 imóveis, 765,5 1.500 metros quadrados, na verdade, né? São 12 edifícios corporativos e 9 galpões logísticos, que também inclui centros de distribuição, né? Então, galpões logísticos em geral, né? Tem aqui 2 imóveis em Minas Gerais, um edifício comercial e um centro de distribuição. No Rio de Janeiro são 3 imóveis comerciais e um logístico, e o restante todos concentrados em São Paulo. Aqui é o cada imóvel, né, o portfólio de cada imóvel, né? Então tem aqui parte qualitativa, qual é a avaliação, quantitativa, onde está endereçado, né? Onde aí está localizado o imóvel, o endereço, né? Qual é a participação do fundo, né? Porque nem todos os imóveis, os fundos têm participação integral. E a gente verifica que nesse, por exemplo, o fundo tem apenas 20% de participação. Então aqui também tem os locatários, né? Bunge, Votorantim, SAP, então tem vários locatários aí, uma carteira de mais de 90 locatários que o fundo tem, né? Então são esses imóveis aqui, né? Você pode depois baixar o relatório que eu vou deixar na descrição do vídeo, fazer uma leitura mais detalhada dos imóveis do fundo. Aqui ele fala sobre a receita. Então tem aqui a receita potencial em fevereiro, estava em 26 milhões praticamente aqui, né? A vacância, o fundo deixa de agaranhar aí 1,7 milhões. A carência e os descontos do fundo deixa de receber também 1,6 milhões. E o fundo então teve receita recebida aí de 22,7 milhões, mais uma receita não recorrente de 769 milhões de reais, que totalizou então 23 milhões e meio de receita no mês de março. E dentro dos recursos disponíveis no mês de março, a gente verifica aqui, né, receita de aluguel de caixa 21 milhões,4, receita de aluguéis antecipados 2 milhões, então tem alguns fundos, alguns aluguéis são antecipados, né, e acaba aqui no mês seguinte acaba diminuindo a receita, né, e o fundo acaba compensando, fazendo uma distribuição mais linearizada, que é o caso aqui do KNR 11, né, tem uma política de distribuição de proventos lineares. Receita financeira 1,2 milhões, despesas totais 4 milhões de reais, o resultado mensal de 20 milhões e 700. Fundo fazendo uma reserva aí de 1,1 milhão, em torno de 5 centavos por cota, e distribuindo 81 centavos. Né? Em razão, muito embora aqui, né, ele faz esse tipo de reserva justamente para compensar essas receitas antecipadas, né? Apesar de ter sido aqui praticamente metade do que foi antecipado, mas já é uma garantia aí de manter os resultados nos meses de distribuição nos meses seguintes, tá? Então o fundo é distribuindo 19 milhões e meio de reais. Dentro da composição do resultado, a gente verifica aqui então, né, o incremento no resultado de aluguel, justamente por causa dessa antecipação também, 96 centavos por cota, e a despesa maior aqui, né, 17 centavos por cota, também consome do resultado. E no fluxo de caixa, que aí é onde tem, né, ali as movimentações em si, né, para a gente saber o saldo final líquido, né, no mês. Então a gente tem aqui o saldo inicial estava em 116 milhões, né, no início de março, teve os aluguéis recebidos, receita financeira, compra de ativo que consumiu então 6 milhões de reais, as benfeitorias consumiram também o recurso de caixa, taxa de administração consumiu 3 milhões de reais, despesas com condomínio, IPTU e outros, né? Para quem tem dúvidas quais são as despesas dos fundos, né? Aqui um bom exemplo, né? Despesas de condomínio, IPTU, principalmente aqueles que têm área vaga, né? O fundo acaba absorvendo toda a despesa. Tem aqui as despesas e os rendimentos distribuídos, né? 19 milhões e meio de reais. O saldo final de caixa do fundo, 109 milhões de reais, né? Nada mal aí. Fundo aí com resultado de aluguel, um saldo final de caixa de aproximadamente 5 meses de aluguel, né? Então, interessante aí, fundo tendo um caixa interessante, né? Aqui dentro do saldo disponível, né? Então tem alguns recursos comprometidos, né?
que o fundo aí faz, algumas aquisições de ativos, né, investimentos. Então o fundo hoje tem 51 milhões e meio de recursos comprometidos desse caixa que a gente viu lá em cima de 109. Tem a taxa de administração a pagar, que acaba indo para o mês seguinte, né? Ali é a competência de março, né? Provavelmente aquela taxa que está lá em cima é a taxa de fevereiro. E os rendimentos a distribuir 19 milhões e meio, né? Então dos 109 milhões ali, a gente verifica aqui esses comprometimentos e saldo disponível em 31 de março, 39 milhões e 700. Então em torno aí de um mês e meio de aluguel, né? Esse é o saldo real disponível, já descontando aquilo que está comprometido com outras despesas. Dentro da variação patrimonial, teve uma variação positiva patrimonial aqui, né? Em torno de 0,04%, né? Saindo de 157,19 para 157,26 nesse mês de março. Então é isso. Relatório gerencial do KNRI11, fundo híbrido de tijolo, né? Fundo que tem imóveis de lajes corporativas e logística. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com outras pessoas e também compartilhe com a gente nos comentários se você é cotista do KNRI11, qual o percentual da sua carteira hoje. Fique com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.